nós vamos falar aqui sobre um problema que muitos condomínios só enxergam quando já virou crise. E olha que eu estou falando sobre pragas urbanas, sabe aqueles ratos, baratas, insetos que entram nos condomínios? Bom, tudo isso parece pequeno até gerar reclamação, doença ou principalmente deixar a vida do síndico um caos. Mas para abrir então os nossos olhos sobre esse tema, a gente está recebendo aqui a senhora Thalita, sócia-diretora da Matagu Controle de Pragas. Seja bem-vinda, Thalita. Muito obrigada, Fábio. Agradeço por esse convite, fiquei muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente conhece com vocês. Ótimo. Olha, a gente vai começar então falando o seguinte. Em qual momento, Thalita, que você percebeu que o controle de pragas não era apenas só ficar matando insetos, mas principalmente proteger as pessoas? Quando que foi essa virada de chave que vocês se tornaram essa empresa Matagu? Então, na verdade, acho que foi aos poucos, acho que foi conhecendo os nossos clientes. Eles, conforme a gente foi atendendo, a gente foi percebendo que as pessoas elas não se preocupam, na verdade, com a barata, o rato em si. Elas se preocupam com a segurança dos filhos. Então, uma aranha picar o meu filho, como que vai ser, né? Ele tá andando no chão, tá engatinhando, tá brincando. Às vezes num restaurante, no alimento, então uma barata passa pelo alimento, um Uau, rato. Então acho que tudo isso a gente foi percebendo que a gente não estava entregando só uma aplicação, passar um produto, sim. mas sim uma proteção para essas pessoas, né? Então a gente entendeu que a gente estava cuidando mesmo do ambiente e das famílias, né? E das pessoas que vivem nesses ambientes. Caramba, então a gente está falando sobre, não é só um controle de praga, a gente está falando realmente de mais segurança, mais tranquilidade, proteção familiar. Agora também existe uma situação muito comum que é mais comum o síndico acionar uma empresa de controle de pragas quando o problema já aconteceu, ou ele tem o hábito de trabalhar na prevenção. Melhor já fazer isso antes que o problema aconteça. Na prática, como que funciona, Thalita? Na prática, é sempre agir na emergência. Estão acostumados a esperar as pessoas reclamarem, até aquele desgaste no condomínio para depois acionar mesmo as empresas. E assim, quando aconteceu o problema, tá lá o morador saiu do condomínio e de repente ele observou que tinha mais barato, chegou no carro dele e ele observou que passou um rato, ou seja, já aconteceu o problema. Agora, nesse momento, qual que é o maior erro que os síndicos cometem? Eles tentam resolver o problema por conta, chamam o zelador, tentam comprar um remedinho ali em uma loja, ou eles realmente tendem a ligar para uma empresa especializada? Vou te dizer que hoje a gente tem percebido que a maioria dos síndicos já tem uma consciência melhor e eles têm acionado as empresas para ajudar a resolver nesses casos. E esse sempre é o melhor caminho, porque zelador não é controlador de pragas e não deve fazer esse tipo de manipulação de produtos, né? Eles não têm entendimento, não têm treinamento, não sabem o que estão fazendo, então não devem ser acionados. Então acontece muito que de síndicos estarem pedindo aquele favorzinho ao zelador e ele não tem material de PI, não tem treinamento, ele não tem a especialização nessa atividade. Isso pode acarretar problemas. Que tipo de problemas isso pode trazer para a saúde humana, por exemplo? Então, primeiro, essa pessoa ela não está treinada. Então, ela não sabe o que são aqueles produtos, aqueles princípios ativos. Então, as empresas de controle de praga, elas estudam, a gente tem um responsável técnico que traz um treinamento. O zelador, ele não tem isso, ele não tem os EPIs, então ele pode aplicar mais produtos que não seriam necessários, às vezes faz até mistura, que isso não pode acontecer. Então, assim, é muito sério, a gente está falando de produtos químicos. Pessoas que trabalham com controle de pragas, elas têm 40% de insalubridade. Por quê? Porque é o grau máximo da insalubridade. Então, quer dizer, a gente não está tratando com coisas comuns, a gente está tendo um grau de risco e ainda mais um risco num condomínio, que se ele fizer uma aplicação errada, ele ainda pode trazer uma intoxicação para um animal, para um pet, para uma Uau! criança. Cara, isso daí é muito sério. A gente está vendo então que realmente existe toda uma parte técnica, produtos certos e até a quantidade certa para que isso realmente surta o efeito que é esperado. Mas, Thalita, muitos síndicos ainda, na hora de contratar um serviço de controle de pragas, eles ainda têm uma mentalidade que eles vão contratar o mais barato. Ainda joga a culpa para a Assembleia. Não, porque os moradores aqui é que pedem. Ele esquece que é ele que está no comando. Mas a partir desse momento, o que pode estar escondido por trás de uma contratação barata de empresas sem qualificação? Quais são os riscos, prejuízos que essa empresa pode trazer ao condomínio e aos condôminos? Então, assim, o serviço, quando ele está muito fora do mercado, a gente tem que entender que está tendo falta de alguma coisa. Então, precisa entender se realmente essa empresa que você está contratando, ela tem um responsável técnico,
Então, uma pessoa que realmente qualificada para assinar por aquela empresa. Se aquela empresa realmente entrega o que ela está prometendo, então verificar outras pessoas que já tiveram um serviço dela, se realmente foi entregue, porque às vezes promete muito e não entrega. Se tem treinamento, se tem capacitação e toda a documentação, né? Porque precisa ter documentação para atuar nessa área. Sensacional. Então são dicas muito importantes para você não errar na hora de você começar a contratar uma empresa de controle de pragas. Mas a Matagu está aqui no mercado já há bastante tempo, né? Fala para a gente então, quando que nasceu a Matagu aí, se é daqui, e como que funciona a estrutura dessa empresa que é uma referência hoje no mercado. Então, a Matagu, esse ano de 2026, está fazendo 10 anos de Aê, empresa. parabéns a Matagu. E são 10 anos. Quando nós iniciamos, éramos só eu e meu marido. No início, a gente, que é o Guto, né? Que a maior parte das pessoas conhecem, que tem o acesso aos nossos serviços, né? E começou inicialmente nós dois como prestadores de serviços. Então, a gente montou a empresa, fez toda a documentação, todo o estudo, né? Nos capacitamos para poder prestar esse tipo de serviço, contratamos responsável técnico e no início éramos só nós. E aos poucos nós fomos nos profissionalizando ainda mais, nos tornando uma empresa mesmo. E Bacana. aí, com contratação de funcionários, com uma estrutura. Então, hoje a gente pode dizer que foi uma caminhada e que a gente hoje não é mais um prestador de serviço, e sim uma empresa que preza por cuidar das pessoas, né? Que esse é o nosso objetivo final. Bacana. Eu tenho certeza que essa jornada não foi fácil. Muitos desafios vocês encontraram durante todo esse percurso. O que mais ajudou vocês a realmente continuarem apostando que essa empresa poderia ter dado certo? Olha, o que ajudou a gente? Acreditar nessa empresa. Assim, a resposta dos clientes foi muito boa quando a gente vê que realmente a gente está fazendo algo pelas pessoas, né? Então, a gente percebe que as pragas, elas também não trazem só riscos físicos e sanitários, eles também trazem riscos emocionais. Então, assim, pessoas que não queriam voltar aos apartamentos delas porque pegou percevejo de cama e elas, toda vez que entravam, se coçavam toda Uau! e pensaram até em vender o apartamento, porque assim, de desespero, porque não se livrava daquela praga. E quando a gente entrar e resolver esse problema, e a pessoa ter a tranquilidade de voltar para o apartamento dela e retomar aquele amor pelo um patrimônio que é dela, né? Então você percebe, não, realmente eu estou fazendo algo que vale a pena, né? Que faz sentido na vida das pessoas. Uau, isso é forte. Isso dá para ver que realmente existe um propósito muito grande em cima de um serviço que vocês prestam com excelência. E assim, para os moradores, né, que normalmente não enxergam da onde vêm esses insetos, e também baratos e tudo mais, da onde nasce a maior quantidade de pragas no condomínio? Estão nas caixas de gordura, é no sistema de esgoto, é nas garagens, nos ralos. Da onde que surgem esses bichinhos tão terríveis que assusta tanta gente? Então, querendo ou não, as pragas elas estão relacionadas com os hábitos humanos, né? Então, Ah, é? onde houver a humanidade, haverá pragas. Então, Caramba! Não tem elas pra onde a gente não correr, tem né? para onde a gente fugir. Então, o que a gente tem que observar? A gente fala que são os 4 As. Então, a gente fala de água, abrigo, acesso e alimento. Uau, anotou isso, 4 As, hein? São os 4 As que vão trazer. Então, para as pragas se reproduzirem, elas precisam ter tudo isso. Então, quais são os locais que oferecem abrigo, alimento, água e acesso, que elas consigam entrar? Aonde? Nos ralos. Então, ralos mal vedados, as lixeiras mal fechadas, toda essa parte da caixa de gordura, porque ali tem uma oferta de alimentos, né? Então, as pragas começam a se instalar e aquilo propicia, né, a sua reprodução. Então, ou seja, todo síndico agora que está nos assistindo, eles têm que ter total cuidado, principalmente na questão das lixeiras. Porque é aquilo que eles imaginam, daqui a pouco o zelador recolhe o lixo, coloca lá na frente. Se não tiver o lixo separado, vedado, tudo muito bem organizado, limpo aquele ambiente, sendo limpo com frequência, isso tudo chama, então, esse exército aí de pragas para dentro do condomínio. Agora, tem condomínios que estão próximos de restaurantes, né, Othalita? A gente está vendo que, principalmente nas regiões mais metropolitanas, onde existe uma concentração maior de condomínios, também existe, claro, uma concentração de lojas, de restaurantes, de toda uma infraestrutura para atender esses moradores. Nesses condomínios próximos a restaurantes, a incidência de pragas é maior?
Vamos lá, tudo coopera. Então, assim, os condomínios, a região com que eles estão localizados vai contribuir para a proliferação das pragas. Então, por isso que a gente não trabalha. A maior parte das pessoas está acostumada a chamar o serviço de controle de pragas de forma pontual. Ou quando acontece uma emergência, vi um rato, vi uma barata, eu chamo o serviço, ou quando a cada 6 meses, por exemplo. Tá. Só que o ideal mesmo para você estar se prevenindo nos condomínios é você ter um contrato. Então, dependendo da área onde você está inserido, porque existem locais que você pode cuidar bem do seu lixo, você pode cuidar bem do acesso, cuidar bem do seu condomínio, só que ao redor não cuidam. Então, o que vai acontecer? Essas pragas vão se reproduzir ao seu redor, né, ao redor desse condomínio, e muitas vezes vão fazer visitas nesse condomínio. Uau! Por quê? Porque às vezes a infestação de rato não está dentro do condomínio. Eles vêm ali forragear dentro do condomínio. Então, quando a gente tem uma empresa que faz um controle mensal ou trimestral naquele condomínio, vai estar sempre repondo as iscas, impedindo que esses animais eles entrem dentro do condomínio, porque antes de entrar eles já vão esbarrar ali nas barreiras, e aí ele não vai fazer ninhos ali, não vai começar a entrar mesmo, a encontrar um acesso dentro desses condomínios. Olha que sensacional, né? A gente nem imagina que é tudo isso. Então existe toda uma dinâmica. Imagina você que achava que controle de pragas era um negócio simples. Thalita, fala pra gente então aí um caso real que a Matago resolveu em um condomínio, que até então na visão do síndico parecia um problema muito pequeno, mas que quando vocês chegaram e conseguiram resolver, aquilo poderia se transformar num problema gigante. Então vamos lá. O que aconteceu, né? A gente foi chamado para verificar uma questão de baratas dentro de uma garagem de um condomínio. Até então um pouco simples. Normal, né? Porque todo condomínio vai ter problemas com baratas, a gente vai resolver, né? E fomos até lá e verificamos o quê? Que não era só uma questão de baratas. Ah, não? Não, que tinha falhas ali na estrutura. Então, assim, havia frestas onde havia abrigo para essas pragas poderem se reproduzir. A gente percebeu que havia, sim, recorrência de ratos, né? E que a gente precisaria fazer um trabalho um pouco maior ali e junto com o condomínio, porque, assim, o controle de pragas, ele não é um controle, não é aplicação de produto. Ele é o produto, sim, utilizado por nós, e mais todo um controle juntamente com o condomínio, onde a gente trabalha conscientização, para que seja feita as vedações das frestas, o cuidado na estrutura, cuidado com os lixos. Então, é toda uma conscientização e um trabalho em conjunto com o síndico, né? Para que a gente não tenha essa atração das pragas para aquele local. Para aquele ambiente. Agora, daqui para frente, aquele síndico que mesmo assistindo todas essas dicas aqui, conhecendo mais desse universo, e ele não quiser ainda contratar um serviço mensal, quais são os riscos que ele corre e principalmente os moradores do condomínio onde ele faz essa gestão? Então, primeiro é de incomodação, né? Porque quando alguém vê uma praga, vai logo incomodar o síndico e falar, o que está acontecendo, né? Então, assim, tirar a sua tranquilidade. Segundo, você está podendo trazer, assim, aumentar o grau de infestação. Por quê? Porque quando a gente vê uma praga, uma barata, um rato, a gente não está vendo algo isolado. Geralmente ali tem alguma condição favorável que permite que esse animal apareça. Então a gente precisa cuidar para entender por que esse animal está aparecendo e como a gente vai prevenir. Então a prevenção ela é sempre a melhor solução. Né? Nós como brasileiros ainda temos essa raiz de só trabalhar na emergência. Mas é isso que a gente vem trabalhando no mercado condominial, que vamos trabalhar na prevenção, porque isso traz tranquilidade na gestão do síndico, onde ele não precisa se preocupar, aconteceu alguma coisa, ele tem a empresa, ele está segurado, ele tem o respaldo, ele tem ali toda a documentação. Então, assim, é uma coisa que deixa o síndico tranquilo para deitar na cama e poder descansar, não vai ter dor de cabeça. Não vai ter ninguém mandando mensagem, ligando, viu uma barata no hall de entrada. É isso mesmo. Isso não tem preço. Bom, fala pra gente então, pra gente fechar esse bate-papo, se você pudesse deixar uma frase, ou até mesmo uma orientação, para aquele síndico que mesmo depois de todo esse conteúdo ainda está achando que controle de pragas é gasto e não proteção. O que você fala para esse síndico? Que um lema da Matago é cuidar do seu espaço, é cuidar das pessoas que vivem nele. Então, você olhar o controle de pragas como um cuidado, como uma prevenção. Prevenção é investimento. Você está investindo na saúde dos moradores, você está investindo na sua tranquilidade e na segurança do patrimônio que é o condomínio.
Excelente. E quem quiser, então, conhecer um pouco mais do trabalho, da eficiência, da qualidade da Matabu, eu te convido, então, você já seguir agora no Instagram, Matabu Controle de Pragas. E eu tenho certeza que você vai se impressionar com o tamanho, qualidade, profissionalismo e a robustez dessa empresa. Thalita, obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Obrigada pelo privilégio de estar aqui.